ar, ReteteCast, o seu podcast cristão do Distrito Federal. Só que hoje nós temos um convidado muito especial a nível nacional, obviamente, que a seleção é feita com todo o cuidado para trazer para você que tá ligadinho aqui com a gente o melhor que tem no mundo cristão. Eita glória. Pastor Carlos Tavares está aqui conosco e vai apresentar o nosso convidado. Para mim é uma honra, uma grande alegria. Prazer, viu, Cíntia? Cíntia aqui no comando. E nós estamos recebendo com muita alegria, com muito prazer, pastor, presidente do Ministério Assembleia de Deus Atalaia, ali no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, pastor Jairo Gregório, compositor e cantor também. Ó, coisa boa! Seja bem-vindo, viu? Cíntia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês aqui, fazendo parte desse momento muito especial. Espero colaborar com vocês aqui. Já tá ligado aí, né? Você já tá ligado aí o que tá preparado aqui hoje, né? Nós temos aqui hoje Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, Carioca. Carioca tá na mesa hoje. Se liga, hein, crente? E para falar que o Reteté tá no ar, o pastor Jairo Gregório teve um encontro com o Senhor Jesus no meio do Reteté. E foi? Conta aí. Foi no ano de 1999. Né? Eu vim de um lar cristão, filho de pastor. Minha mãe era uma mulher de oração, né? Fazia parte da mesa de oração. E eles foram exemplos para as nossas vidas, né? De ser servo de Deus, de ser fiel a Deus. Mas com 13 anos de idade eu me afastei do evangelho. Eu conheci as drogas, a criminalidade e fiquei muitos anos perdido. Minha mãe orou por mim durante muitos anos e foi exatamente nesse período, né, que eu estava vivenciando essa fase toda que eu conheci lá o Ministério Assembleia de Deus Atalaia da Última Hora e Jesus me encontrou lá. E foi no meio do fogo mesmo, foi no meio do reteté. Foi no meio do reteté. Essa experiência aí, pastor, de chegar, né, no meio, estando, né, afastado, mas de repente Sim. se encontrar no meio aí. Como é que foi? Deus... Como é que você chegou lá? Então, Deus faz tudo da maneira certa, né? Na verdade, eu tinha uma mãe de joelho e um pai de joelho, uma família toda orando. Eu sou o 13º filho dos meus pais. Olha aí, 13º filho. Será que... Eles são nordestinos? Nordestino. Um Aí, de Natal e um do Ceará. Olha aí. Agora, eu também sou filho de nordestino e lá em casa eu sou rapa do tacho 11. Meu pai, ele perdeu, hein? Perdeu por 2. Eu sou o de número 13, né? O caçula de 13. Como eu falei para vocês, eu vim de um lar estruturado espiritualmente, né? Meu pai, servo de Deus, minha mãe, serva de Deus. E eles clamavam. Enquanto eles estavam clamando lá, Deus estava trabalhando onde eu estava. Né? E quem me levou para a igreja, né? Por incrível que pareça, não foi um pastor, não foi um irmão de igreja. Quem me levou para a igreja foi um traficante. Olha aí. Foi um traficante. Como isso? Então, eu estava numa boca de fumo parado, né? Eu fazia parte ali do tráfico de drogas do Complexo Alemão. E esse amigo fez um convite para mim. Falou para mim, ó, vamos num culto ali comigo. E eu achei estranho, né? Porque que era um traficante, né? E eu estava muito distante. Eu fui criado dentro da igreja, mas quando eu me afastei, eu não queria ver igreja, eu não queria saber de igreja, sabe? Eu distanciei mesmo. E Deus colocou pessoas no meu lado que amavam a Deus, que queriam buscar Deus, que embora estivessem naquela vida, né, toda torta, eles queriam Deus, eles queriam se aproximar de Deus, né? E essa pessoa que me levou era alguém que tinha sede de Deus, era um desviado. Olha aí. Né? E ele fez um convite para mim, dizendo para mim, olha, vamos num culto comigo. E o culto lá na igreja que eu congrego até hoje, e hoje eu sou o pastor da igreja. Olha isso. Né? Os anos passaram e a história mudou. Então, foi através do convite desse amigo, né? Que na época ele era um traficante, hoje em dia ele largou tudo, ele é um trabalhador, ainda não aceitou Jesus. Toda vez que ele vai no culto lá, eu digo para ele que eu tenho uma missão, que é ganhar ele para Jesus. Meu né? Deus, ele levou você para Jesus, ele mas me levou para Jesus e ainda não aceitou Jesus. Embora ele tenha largado tudo, deixado tudo, né? E hoje vive uma vida digna, né? Ainda não se entregou para Jesus. Mas ele foi o canal que Deus usou para me levar lá na igreja que eu congrego até hoje. Hoje eu sou pastor lá. Então eu comecei a frequentar os cultos lá, né? O primeiro culto que eu fui foi algo espetacular, verdadeiramente foi um reteté, que ele disse para mim, vamos lá porque os irmãos revelam tudo.
forte. Eu fui naquele, né, na curiosidade, né, do que Deus iria falar. E Deus falou muito comigo. Aleluia. Né? Eita. Deus tratou assim de uma forma muito especial, me atraiu de verdade, né? E eu comecei a me interessar, perguntei quando tinha culto de volta ali, né? E eles deram o dia do culto e eu comecei a frequentar os cultos ali mais ou menos um ano. Eu fiquei frequentando, indo, né, ouvindo os irmãos pregando. E teve um dia que eu entrei na igreja e levei uma turma junto comigo, né? Foi Meu Deus. umas 15, 20 pessoas junto comigo. E nós tomamos os primeiros bancos, sentado, ouvindo os irmãos pregando. E, de repente, a juventude, na época, começou a cantar. E no meio daquela juventude tinha uma jovenzinha Solano, né? Que, na época, ela era uma jovenzinha. Hoje em dia, ela é minha esposa. Que Ó, não é mas ela bobo nem continua nada. jovem ainda, jovem ainda. Eu gostei disso. Ela continua o quê? Jovem ainda. Jovem ainda. Então ela começou a cantar, dizendo que sem Jesus não dá, que eu não iria conseguir. E foi nesse exato momento que Deus quebrou minhas algemas. Aleluia. Né? Eita. Nesse exato momento, as algemas partiram e eu Eita. fui à frente do altar e me entreguei para Jesus. Quando acabou o culto, os amigos que estavam comigo perguntaram para mim: é sério que você fez? Eu falei: é seríssimo. E eles disseram para mim: o que você vai fazer agora? Eu digo: eu vou descer e vou entregar tudo. E ia te perguntar isso. Eles eram do meio do Do tráfico, né? tráfico, todos eles traficantes que estavam comigo. E você levou quantos? Ah, tinha um monte comigo, de 15 a 20 pessoas. Você levou uma plateia pra ver você se entregar pra Jesus. No meio do reteté. Eles iam muito, né? Eles gostavam muito, como vão ainda, Sim. né? Ô, A gente vai glória. contar ainda um pouquinho Aleluia. da história, como Deus tá agindo lá. E eu me entreguei para Jesus e eu desci na mesma hora. Na época, eu entreguei tudo para eles, eles me deram um abraço e disseram para mim: nós perdemos um amigo, mas ganhamos um irmão. Ô, glória. Né? E pediram para mim ficar firme, orar por eles, porque o desejo do coração deles era um dia também eles se entregarem para Jesus. E Cíntia, por incrível que pareça, a gente olha, né, todo aquele cenário, mas ali dentro daquele cenário tem pessoas que já serviram a Deus, tem pessoas que são filhos de pastores, como por exemplo, no meu caso, eu era um filho de pastor, filho de uma irmã de oração, Sim. né, filho de uma família digna. Tem pessoas ali sedentos por Deus, pessoas que querem mudar, né? Mas eu vim do outro lado e eu sei que a corrente é muito forte. O encanto que o inimigo usa é muito forte, né? A sedução que ele usa para prender vidas em drogas, no crime, sabe, com a fama, com aquele todo aparato que ele coloca, né, para seduzir as pessoas. Falso poder, né? Falso poder, uma falsa fama, né? Então a gente sabe que a corrente é muito forte. Mas dentro daquele cenário ali, existem pessoas ali, por exemplo, eu tinha um amigo, eu tenho um pastor, que na época ele era pastor e viajou o mundo inteiro pregando a palavra do Senhor, que ele afastou na época e virou um traficante de drogas. Meu Deus. Né? Depois de ver milagres, né? De ver coisas sobrenaturais. Ele conseguiu retornar para Jesus e hoje em dia ele... seria ótimo vocês vocês trazerem ele aqui, que vocês vão ver o testemunho de vida dele, né? É pastor Luciano Patriota o nome dele. Ele teve também uma reviravolta. Então, como eu estou utilizando o contexto desse pastor, né? Sim. Embora nós não se encontramos naquele contexto de criminalidade juntos, né? Quando eu saí, ele entrou para a criminalidade, mas ele tem uma experiência assim de alguém que servia a Deus, que era do bem e de repente virou a cabeça, né? E graças a Deus que ele conseguiu retomar a sua vida espiritual, né? É uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, embora a gente não esteja muito perto, mas admiramos muito o pastor Luciano Patriota, né? Quero mandar um abraço para ele se ele estiver assistindo nesse momento. Glória a Deus. No tempo que você teve ali, no mundo ali da criminalidade, e hoje você já está na igreja, né? Liberto e tal. A pergunta é, hoje que você está do lado do Senhor, você consegue ver e apontar alguns momentos ou vários momentos que você sabe, aquele dia foi Deus, aquele dia era Deus, teve aquele dia vários era um momentos. anjo do Senhor. Teve vários momentos. Mesmo né? no mundo, né? É a minha primeira semana que eu entrei pro tráfico, né? Ainda muito novo, né? Quando eu fui seduzido, que eu entrei pro tráfico, nós passamos por um momento muito difícil. Né? Houve uma troca de tiro e o policial veio por trás da onde eu estava, né? E eu não vi, eu pensei que estava vindo de frente e quando eu
corri, né, para tentar fugir. Ele estava atrás de mim, né? Então ele veio correndo no meio de um campo aberto e ele corria para tentar me pegar e ele tropeçou, caiu. E quando ele tropeçou, caiu, eu corri e eles iam atirando em cima de mim. Eu no campo aberto, eu como fosse um soldado no chão, né? Rastejando e consegui entrar dentro de um bequinho que tinha, né? Entrei naquele beco e eles vieram atrás e dentro daquele beco tinha a casa de uma amiga chamada Bernadette. Era uma pessoa que frequentava muito lá a igreja, não era evangélica na época, mas frequentava muito a igreja. E essa mulher, quando me viu naquele cenário, ela me viu pequena, ela me puxou para dentro da casa dela e falou: entra, meu filho, e me colocou para dentro da casa dela. Eu todo ralado, né, todo ensanguentado, ralado, ela me puxou para dentro. Dentro dessa casa tinha uma irmã, uma missionária que tinha ido lá fazer uma visita para ela, uma visita no lar, né, que os crentes fazem. E quando ela me puxou para dentro, essa mulher ficou na porta, parada e orando. Era a saudosa missionária Lurdinha, Glória a Deus. né, que já dorme no Senhor, mas é uma mulher que teve também um testemunho, um trabalho ali no Complexo Alemão extraordinário. É um legado muito grande. E ela parou na porta da casa e a polícia... Existiam 3 casas dentro desse beco. Eles invadiram a primeira, eu não estava. Invadiram a segunda, eu não estava. E quando chegou na terceira, ele falou: nós vamos entrar aqui para pegar o traficante que está aqui dentro. E a irmã Lourdinha se posicionou ali na frente do portão e disse para ele assim: aqui dentro dessa casa só tem crente. Eita, glória! Aí ele falou assim: não, tem um traficante que entrou aí dentro, ele não sumiu no mapa, aqui só tem 3 casas. E ela falou: não, eu tô dizendo pro senhor que aqui dentro dessa casa só tem crente. Ela não mentiu. Não, ela já estava profetizando. Estava terminando. Ela já estava profetizando, né? Ô, Deus não glória. enxerga como nós enxergamos. Verdade. Tá? Deus não enxerga como nós enxergamos. Deus, quando começa a escrever a nossa história, ele não começa no princípio, ele vai lá no final. Oh, glória. Você que está me ouvindo agora, o que Deus tem para você é algo extraordinário. Teu olho ainda não viu, teu ouvido ainda não ouviu e ainda nem desceu no seu coração as coisas que Deus tem preparado para você. O que Deus pensa de você é totalmente o contrário do que as pessoas pensam de você. E é exatamente desse jeito que Deus me via naquele momento ali. Creio. Deus não me via um traficante, Deus não me via um bandido, um assaltante, um drogado. Deus já me via crente. E aquela mulher ali, ela já estava enxergando com os olhos do próprio Deus. E ela estava dizendo assim, ó, aqui nessa casa só tem crente. E ela era do reteté. Ela era do manto, uma das mais doidas que eu já vi, assim, por Jesus. E eles falaram assim, ó, se a senhora não deixar a gente entrar por bem, nós vamos entrar por mal. E ela, eu dentro da casa, eu lembro que ela gritou e falou assim, se o demônio que está na sua vida for maior do que o Deus que está na minha, você entra. Eita, Agora, se não for, ela começou a marchar no portão. Reteté mesmo. Ela marchava e falava em línguas estranhas, e eles recuando, e um gritou pro outro, falou, a mulher é doida. Aleluia. A mulher é doida, e eles foram embora. E Deus me deu um grande livramento. Ó, Porque, na verdade, se eles me pegassem, eles claro. provavelmente tirariam a minha vida. Com certeza. Mas Deus me deu um grande livramento naquele momento. E teve muitas outras vezes que Deus O nos pastor deu. Jairo, deixa eu, aproveitando aqui, Cintia Aquino, porque é um bom momento para a gente falar sobre isso, porque ele ressaltou bem aqui, ser filho de pastor, Sim. de uma mulher de oração, né? Quando fala mesa de oração, são as mulheres que compõem a mesa de uma consagração, né, dentro do Rio de Janeiro, ali nas igrejas, firme. Sendo esse filho, ele sai, né, como posso dizer, Desse cenário. desse cenário, né, e vai para o mundo, né, sai de dentro da igreja, sai do evangelho, né, nega a fé, vai viver uma vida de solo como filho pródigo. Sim. E é importante isso aqui, porque eu quero tocar, pastor, porque às vezes as pessoas têm marginalizam, né, eu vou assim dizer, quem cai, quem sai, Sim. mas para cada um Deus dá uma história, Sim. né, Sim. o senhor concorda? Cada Sim, um Deus dá uma claro. experiência, Claro. né, então assim, eu quero que o senhor fale sobre isso, né, porque às vezes foi o tempo para Deus usar para se revelar a você de uma forma diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Na verdade, nós fomos criados na igreja, mas não tinha Cristo dentro do coração, né? Não tinha paixão por Cristo. E Deus tinha um plano na minha vida, como Deus tem um plano ainda na minha vida. Glória a Deus. Né? E Deus não ia deixar.
uma pessoa sem paixão por ele vivenciar o que eu estou vivenciando hoje. Eu nem iria conseguir vivenciar o que eu estou vivenciando hoje se eu não fosse apaixonado por Deus. Glória a Deus. E eu amo a Deus de uma forma extraordinária. Eu sou aquele do Salmo 116, né? Que disse, eu amo o Senhor, Oh, glória. né? Porque ele ouviu a minha oração. E Então, ele é aquele do Salmo 116. Livrou os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda e a minha alma da morte. Eita, Por isso eu amo glória. ele. Nossa. por isso foi necessário essa queda, né? Sim. Foi necessário esse sair. Sim, sim. Porque tem algumas pessoas que estão aí hoje estão afastadas, né? Algumas pessoas hoje em dia desengrejadas. Que esse número de desengrejados tem crescido, Sim, né, no nosso país. E um número grande de pessoas que congregam. Nós temos agora um grande número de pessoas também que não congregam. sim, E algumas, como você, criou aversão à igreja. sim. Não querem estar no templo, não querem comungar com os irmãos, né? Não querem mais servir a Deus, né? Essa aversão. Mas mesmo que a pessoa tenha essa criação, recebeu na sua infância todo o ensinamento de Cristo, todo o entendimento sobre Cristo, mas é necessário muitas vezes. Sim, às vezes Deus permite, né? E aí está a responsabilidade dos pais de ensinar para os filhos, né, o verdadeiro caminho. Os meus pais, eles tiveram um cuidado muito grande de ensinarem para a gente não o caminho, mas no caminho. Que é uma grande diferença de ensinar o caminho e no caminho. O caminho eu estou aqui, né, e eu falo para o meu filho, filho, ó, o caminho é aquele dali, passa por ali. E no caminho não, eu estar junto com eles, né, ensinando ele. E os meus pais, eles ensinaram para todos os 13 filhos no caminho do Senhor. Aleluia. Eles foram exemplos de fé, de esperança, de fidelidade a Deus, sabe? O testemunho deles era marcante. O meu pai, o testemunho do meu pai de comunhão com Deus, né? Eu queria até trazer um pouquinho aqui a memória, Sim. a memória do meu pai, né? O meu pai, ele faleceu já tem 15 anos, 15, 16 anos que meu pai faleceu. Mas o meu pai, a história do meu pai, dos meus pais, a gente veio contando algumas coisinhas ali no carro, né? Sobre questão de coisas que passaram. E o meu pai, ele veio para o Rio de Janeiro, ele era do Ceará, minha mãe de Natal, eles casaram e vieram para o Rio de Janeiro. E o meu pai, ele era um alcoólatra, né? Ele bebia, minha mãe sofreu muito, sozinha no Rio de Janeiro, 16 anos de idade, né? Já com um monte de filhos, né? E eles moravam ali na favela da Maré, Meu Deus. na Baixa do Sapateiro. Na Baixa do Sapateiro, na favela da Maré. E a minha mãe orou muito pelo meu pai. Meu pai chegava bêbado, trancava minha mãe em casa e fazia ela cantar pontos de macumba. Meu Deus. Eita! E minha mãe, o meu pastor Carlos conheceu minha mãe. Minha mãe era conhecida como a harpa online. Eita, glória! A gente vinha andando no carro com ela e ela vinha cantando os hinos da harpa toda. Minha mãe uma adoradora a Deus, né? E ela sofreu durante muitos anos. E teve um dia, Cíntia, que meu pai chegou em casa e ele chegou em casa cantando o hino da harpa. Ele cantava os hinos da harpa, assim, sabe? Cantando os hinos da harpa. Minha mãe ficou empolgada com aquilo. E quando ele começou, ó, ela aí, ó. Quando ele começou a cantar, Dá pra ver? Ah, quando ele começou a cantar os hinos da harpa, minha mãe ficou muito empolgada com aquilo, minha mãe nova na fé. E ele falou para ela assim, ó, à noite nós iremos no culto, eu vou no culto contigo. E minha mãe ficou muito empolgada. Quando foi à noite, ele se arrumou todo e entrou na igreja, lá na Assembleia de Deus Caetés. Na época era o presbítero Augustinho, né, que já dorme no Senhor, que foi um grande pastor no Rio de Janeiro, pastor Augustinho. Quando meu pai entrou cantando o hino da harpa, na porta da igreja, ele lá de cima olhou para o meu pai cantando o hino da harpa e falou assim, eu te conheço, Satanás. E ele eita! estendeu as mãos e o meu pai caiu endemoniado. Meu Deus. Era o demônio que estava nele o dia inteiro, Santo. botando ele para tentar enganar minha mãe. Só que naquele dia houve a libertação do meu pai. Glória Eita, a Deus. glória! Né? E o meu pai virou um grande homem de Deus. Meu pai virou um exemplo de fé, de esperança. Os testemunhos do meu pai era algo extraordinário. Né? Meu pai viveu coisas, né, que eu quero um dia também Em nome de viver na vida, né, do nível assim que ele viveu. Foi um pregador da palavra, né, que tinha muita intimidade com Deus, de oração, era um homem de oração, era um homem de leitura da Bíblia. Ele lia a Bíblia e ia escrevendo do lado. Né? Ele ia escrevendo o dia inteiro, começava de manhã e parava à noite. Né? Então, ele plantou algo
muito sólido. Como a minha mãe também foi um exemplo de oração, o meu pai também teve uma importância muito grande nas nossas vidas. Então ele foi alguém, pastor Carlos, que ele instruiu a gente. Isso. E o meu pai, na época nós não entendíamos muito, ele era muito rígido por ser do quartel, ele era muito rígido, né? Militar. Mas naquela rigidez dele, todos nós, todos os 13 filhos, entenderam. Ele fez o certo. Glória a Eita Deus. glória. Ele fez o certo. Ele ensinou a gente o caminho. Ele mostrou pra gente quem era Deus, né? Quem era Deus. E hoje o Deus do pastor Milton Gregório é o Deus do pastor Jairo Gregório. Eita glória. Mas o que eu quero Porque eu aprendi com ele. enfatizar aqui é o seguinte, que mesmo alguém estando afastado, mesmo alguém estando distante, ele pode ir à casa do pai, né? Pode. É necessário que ele tenha esse... Não só pode, mas como deve, pastor Carlos. Foi bom você tocar nesse assunto, que eu só tô aqui hoje porque eu comecei a caminhar. Olha aí. Eu não entrei na igreja e já aceitei Jesus. Eu não entrei na igreja e já mudei. Isso é bom. Né? Eu entrei na igreja, eu fiz 1 ano de campanha. 1 ano indo na igreja. Sem confessar Cristo. Sem confessar, entrava, sentava. E também eu quero deixar um alerta aos pastores que veem as pessoas entrarem, né, dentro da igreja. Sim. Deixa o Espírito Santo trabalhar. É ele que trabalha, é ele que faz. Glória. Eu não consigo mudar ninguém, mas o Espírito Santo muda. Mas a única coisa, a gente sempre fala aqui, eu gosto sempre de falar isso, a única coisa é que o Espírito Santo muda, mas a gente tem que querer. Sim, Né? A Sim. gente tem que se permitir, sim. né? A gente... E uma das coisas que ele vai agir é através da nossa caminhada. Porque o ir na igreja é com a gente, o mudar Olha. é com ele. Eita glória. Quando eu me disponibilizo, né, quando eu me levanto, ele trabalha com a lei da reciprocidade. Essa frase é boa, hein? Né? O ir é com a gente. O agir é com o Espírito O Santo. agir Aqui, é ó. com o O Espírito operar é com o Santo. Espírito Já Santo. tá anotando aí, né? É, Fica tá anotando todas as frases. Então, é assim, ele trabalha com a lei da reciprocidade. Ele disse, bata e a porta vai se abrir. Olha aí. Peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Então, você que está afastado do caminho do Senhor, feche os olhos para aqueles que estão à sua volta. Né? Só caminha, vai andando, vai caminhando, vai fazendo, porque é na caminhada, pastor Carlos, Eu acredito nisso. que ele muda a história. Aleluia. eu acredito também. Eu creio nisso. Eu acredito e assim, por isso que tem o cair do ser humano e o levantar é de Deus. Porque por histórias mesmo minha também, já caí tantas vezes e fui levantando, só que cada levantar é um levantar mais forte, com um olhar mais focado, querendo mais, tendo mais sede, né? E continuo aqui aprendendo e querendo mais, né? Não foram os meus tombos que me permitiram, que me deixaram no chão, porque eu não permiti isso, Sim. né? Sempre vai ser uma escolha de não querer ficar, sempre vai ser uma escolha de querer mais de Deus e principalmente pensar, quem quer me ver no chão? Sim. Quem quer te ver no chão? Não é de Deus isso. Então levante, caminhe. Eu sempre digo uma coisa também, certo? É você caminhar sem ter vontade de caminhar para ter vontade de caminhar. Sim. É você orar sem ter vontade de orar para você ter vontade de orar. É você ler a palavra sem ter vontade de ler a palavra para você ter vontade de ler a palavra. Talvez você faça coisas sem vontade para ter vontade. Né? Sim. Como o pastor Jairo Gregório aqui contando esse testemunho dele, eu achei importante quando ele disse, olha, eu estava lá com aversão à igreja, não queria ir para culto, mas alguém me fez o convite, passou um ano indo, a pessoa que nem queria botar o pé, Sim. passou um ano todo e no final foi esse resultado, Cristo, e aí o Espírito de Deus que te alcançou Sim. naquele tempo, né, trabalhou na sua vida, lhe dando um lindo chamado que é de pregar a palavra, Sim. né? E conta aí pra gente como veio esse despertar. Então, na verdade, todos que viram a nossa vida no início não acreditam até hoje que a gente está pregando a palavra, né? Por quê? Porque eu era muito tímido. Eu não conseguia falar em público. Eu não conseguia me relacionar com pessoas, assim, né? Eu era muito tímido. Eu tentava cantar, né? Na época, estragava os hinos do Álvaro Tito. Eita. Estragava os hinos desses cantores. E eu tentava cantar, eu só subia no altar, fechava os olhos, cantava e entregava o microfone. Só que eu lembro num dia que Só que essa irmã Lourdinha, voltando na irmã Lourdinha, você lembra da irmã Lourdinha? Essa irmã Lourdinha, ela falou pra mim um dia assim, Deus vai te salvar. E Deus vai fazer de você um pregador da palavra. Você vai pregar a palavra.
E quando ela entregou... Nesse dia ela falou isso? É, Depois que acabou passou, tudo? Não, passou. Eu tive muitos episódios com a irmã Lourdinha. Ela foi alguém, ela Ela ficava. foi um instrumento de Deus. Ela foi uma mulher que ela ficava às madrugadas, todas as madrugadas. Eu lembro, nítido como se fosse hoje. A irmã Lourdinha, todas as madrugadas, pregando a palavra pra gente. Aleluia. Ela passava e não passava a mão na cabeça, não. É. Ela era doida, ela botava a mão, sabe, apontava o dedo e dizia: se não aceitar Jesus, vai pro inferno. Ela pregava pra gente a verdade todas as madrugadas. Não tinha uma madrugada que a irmã Lourdinha não pregava pra gente. E eu lembro que ela nessas pregações, um dia ela falou pra mim assim: você tá cheio de marra com essa arma na mão, mas Deus vai arrancar essa arma da tua mão. Ô, glória. Ele vai colocar uma Bíblia na tua mão, vai te fazer um pregador da palavra, e você vai viajar nos 4 cantos da terra Eita, para pregar a glória. palavra de Deus. Eu me lembro que ela falou isso, depois de um tempo eu estava na igreja, aceitei a Jesus, e eu lembro que tinham passado 2 anos, mais ou menos, 3 anos, que eu tinha aceitado a Jesus, e eu estava num culto lá na igreja, né? O pastor Leonardo estava ministrando o culto, e ele começou a pregar e falar da palavra. E ele pregava naquela... Eu lembro que ele falava sobre promessas naquela noite. E ele falando que Deus é poderoso para realizar promessas, que tudo que ele prometeu ele cumpre. E eu vendo ele pregando, eu lembrei, poxa, é real mesmo, né? Porque Deus falou que ia me salvar e eu tô até de gravata, né? Olha como é que eu tô aqui dentro da igreja, eu lembrando, né, de como Deus me alcançou. E naquela noite eu lembrei do que a irmã Lourdinha, Deus usou a irmã Lourdinha para falar para mim. Eu vou arrancar a Bíblia, eu vou arrancar a arma da tua mão e vou colocar uma Bíblia na tua mão. E eu falei na minha ignorância, não tinha intimidade com Deus, eu falei: Senhor, me salvar foi fácil. Agora, me fazer um pregador do evangelho vai ser muito complicado. Eu olhando o Leonardo pregando, o Leonardo foi a inspiração para me pregar, né? E eu olhando o Leonardo pregando, o pastor Leonardo pregando, e ele pregava com aquela loucura, eu falei: Senhor, eu não faço isso que esse cara tá fazendo nunca na minha vida. E isso eu falando em mente. Quando eu acabei de pensar isso na mente, ele parou a pregação que ele estava pregando. E ele falou para mim assim: tem alguém que está aqui no nosso meio. E a igreja lotada, a gente até do lado de fora. Ele falou: tem alguém aqui no nosso meio. O Senhor falou que ia te salvar e te salvou. Eita. E Deus disse que ia te fazer um pregador da palavra. E você pensou agora na tua mente: me salvar foi fácil. Eita. Agora me fazer um pregador do evangelho vai ser difícil. Aí você E ele já falou, aí eu já travei. travou. Ele falou assim: Deus me dá uma ordem para você que está agora aí. E pensou isso: dá uma de doido, fecha os olhos para a multidão e agarra o teu chamado, porque Deus vai te usar na terra. E eu me lembro que eu dei um pulo, agarrei aquela palavra e falei: Senhor, então a partir de hoje eu faço parte dos loucos que foram pegos pela loucura do evangelho. E depois daquela data, nunca mais a timidez prevaleceu contra mim. Aleluia. Ela tá aqui, mas eu consigo dominá-la. Isso é tão forte, né? Eu lembro que uma vez lá na nossa igreja, tem a nossa irmã lá da igreja, eu vi um dia que uma irmã falou assim: dentro de 15 dias eu vou te usar muito. Deus falando pra irmã da Itaiala, Tamires. Eu vou te usar muito. E deu um recado pra ela. Não deu 2 semanas, tava ela na frente lá do púlpito, pregando, e eu falei: gente, Deus tá usando. Aí eu fiquei assim: gente, alguém tava aqui no dia que a irmã falou pra irmã isso? Porque é muito poderoso, né? É a forma que Deus trabalha. Cíntia, quando ele promete. Aqui, eu já vivi tantas experiências com Deus assim, e eu sei que realmente eu fui escolhida, e tem coisas que a gente acha na nossa vida que são coisas ruins, e que na verdade são estratégias de Deus para Ele botar a gente onde Ele quer que nós estejamos. A gente ainda não sabe onde é, mas pelo caminhar, né? Por isso que eu fiz a pergunta de lá para cá, a gente observa que já tinha mão de Deus ali, que nada é por acaso, né? Já era alguma coisa. E nesse dia eu vi a irmã falando para a Tamires, e a Tamires, se brincar, ela tá qualquer dia desse vai ser ungida pastora, porque tá abençoada demais, né? É o Então, Deus que faz, né? Agora eu queria esclarecer uma coisinha aqui, só para não ficar... porque na hora que ele estava contando o testemunho dele, ele falou: sei que foi Deus que me salvou aquele dia ali, porque senão a polícia ia me matar. Para não ficar uma coisa registrada de que a polícia tá lá no morro para matar e tal, existia uma situação muito... Mas é uma guerra, né? Isso que eu queria esclarecer, para não ficar parecendo a culpa é da polícia, a polícia vai lá só para matar. Não é isso. É uma guerra, e essa guerra é uma realidade. É uma guerra
que é uma realidade. Né? E hoje, com os olhos abertos, nós entendemos que é uma guerra. E guerra é isso. Você mata, você morre. Entendeu? Aham. E provavelmente, se não fosse Deus ali, né? Porque na verdade é o próprio sistema ali do tráfico, daquelas coisas todas, é comandado por um principado. Sim. Né? E esse principado, ele tem uma ordenança, né? Ele tem alguém por trás que ordenou ele, que é o que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? E todos aqueles que estão desfocados do propósito de Deus, eles vão entrar ali, independente de ser policial, de ser bandido, né? Que tem pessoas que se deixaram ser tomados pelo inimigo. E se essas pessoas que deixaram ser tomados pelo adversário, eles vão cumprir o papel que o diabo quer que cumpra. Né? Infelizmente, é uma realidade. Verdade. Nossa, né? E onde abundou o pecado, superabundou a graça. graça. Olha o que está aqui, pastor, em Romanos, né, capítulo 4, versículo 7. Como são felizes aqueles quem tem suas transgressões perdoadas, cujo pecado são apagados. Eita, Quão glória. felizes. Sim, Quantas alegrias, sim. né, desse que foi perdoado, teve suas transgressões Na perdoadas. verdade, a chance, né, Cíntia? Se a gente parar para pensar, por exemplo, foram muitos amigos mortos. Né? Da minha época, são poucos vivos, né? Poucos que conseguiram sobreviver. Os que sobreviveram porque se arrependeram e decidiram trilhar um caminho do bem, né? E outros ou estão numa cadeia, tomaram 50, 100 anos, 300 anos de cadeia. Meu Meu Né? Deus. Pegou amigos que pegaram esses anos. Aí a gente para ver, né, a nossa vida. Por exemplo, a gente estava ali no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, Sim. né, agindo da mesma maneira. Sabe, Deus encontrar a gente, mudar o cenário. Aleluia. Muda. Hoje eu sou casado com a nega mais linda do Complexo Alemão. Ô, lindeza. Né, Que tá aqui eu nos tenho estúdios, 3 viu? filhos extraordinários. Glória a Né? Deus. Eu tenho Natan, João, Nicolas. Todos Eu músicos, tenho um lar. cantores. E outra coisa, É foda. tudo que eu tenho, né, foi Deus que me deu. Eu não fiquei com nenhum centavo do mundo. Nada, nenhuma bala. Porque o diabo, ele te dá com a mão e toma com as duas. Tudo que o diabo está tentando fazer com você, que nesse momento está envolvido, né, com roubo, com criminalidade, tudo que ele está fazendo é te iludindo para lá na frente estragar a sua vida. Na verdade, ele coloca um encantamento e a pessoa está ali envolvida naquilo, pensando, como na minha época, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer isso. Ele vai te prender nesse sentimento até ele conseguir tragar a sua vida. Se você despertar hoje, né, e mudar a história, dinheiro se ganha, eu costumo dizer, é trabalhando. É trabalhando e se esforçando. E tudo que nós temos hoje foi através do suor, através do trabalho, através de se envolver, né, com Deus. E Deus tem feito isso tudo. Aí, o senhor falou que o senhor estragava os louvores. Estraguei muito o Álvaro Tito. Grande abraço. O Álvaro pessoal. Tito é nosso amigo. De vez em quando ele vai lá na igreja lá e eu já até contei pra ele que eu estraguei várias vezes. Mas hoje não, hoje você já canta que é uma beleza. Não canto não. Canta, toca, compõe. Dentro do seu ministério de ser um pregador, de ser um ministrante da palavra, foi que surgiu o compositor? Então, aí vamos voltar na irmã Lourdinha de novo? Bora. Essa mulher fez A parte irmã da minha história. Lourdinha. Tem a minha sogra, que foi fundamental, mas a irmã Lourdinha também tem algumas partes. Essa irmã Lourdinha também disse pra mim no dia, você vai ser um compositor. Eu vou te dar hinos, você vai ser compositor, você vai fazer hinos, cantores vão gravar seus hinos. E quando aquela mulher falou pra mim, eu falei, essa mulher é doida, né? Nunca, nem na mente, nunca passou em compor hinos. Né? E quando o tempo foi passando, as coisas começaram a acontecer. Né? Os hinos começaram a vir, né? E Deus foi começando a fazer. Tem alguns aí que as pessoas cantam, né? Canta um pedacinho aí pra gente. Aí. Tem que ter o azeite, né? Tem que ter azeite, tem que ter unção, ter autoridade para ser campeão, tem que ter o óleo, tem que ter poder para vencer a guerra e para não temer. Na hora que você estava também contando o testemunho do seu pai, sim, você falou que ele passou o dia inteiro cantando.
Sim. cantando hino, vou para a igreja, bonitinho e tal. Para quem olha de fora, que lindo, né? Deus está trabalhando. E na verdade era o inverso. Como é que a gente pode falar para quem está nos ouvindo agora aqui? Como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente consegue ter esse entendimento? Na verdade, Cíntia, a coisa mais importante para um servo de Deus, né, ainda mais nos dias atuais, é o discernimento de espírito. Verdade. Sem discernimento de espírito, se a gente não buscar o discernimento de espírito, o inimigo é a própria Bíblia que diz, não somos nós, né, que ele se transfigura em anjo de luz. Eita. Né? Ele disfarça, ele sobe às vezes num púlpito, prega como um pregador, canta como um cantor, né? Fala como um crente, e na verdade é ele. Né? Não tem nada de Deus, é a obra dele. Né? Então a gente tem que ter e buscar o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é tudo. E se não tiver a relação com Deus, né, não vai saber, Não vai. vai se perder. Porque você recebe o discernimento a partir do momento que você busca. É. É uma Sim. busca. Ele busca os melhores dons. Discernimento de espírito é um dom. Faz Sim. parte dos dons, Sim. como o de profecia, como, né, o de línguas, como da ciência da palavra, o dom da palavra, tem o discernimento. Então a pessoa precisa buscar, e como ele se. E principalmente agora, para esse tempo, a gente precisa discernir os espíritos. Né? Discernir até mesmo numa conversa. Sim. Até mesmo num bate-papo, você consegue discernir se você tem, porque a palavra de Deus diz que o espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Então, se você tem discernimento, você discernir uma conversa, às vezes alguém tá mentindo, mas quem tá em você, que é o Espírito de Deus, tá dizendo, é mentira do fulano. É. Essa história não é assim. Alguém tá contando, e isso vem dessa busca, dessa aproximação com Deus, dessa intimidade, gerado aí, claro, né, por meio da oração, da leitura da palavra, né, uma vida contínua de aprendizado, né, com o Senhor. Na verdade, o discernimento de espírito é também o conhecer Deus, né? Conhecer Porque Deus. quando você conhece Deus, você conhece o que é luz e o que é treva. Né? Eu conhecer Deus. Como que eu vou discernir que é o mal? Se eu conhecer o bem. Né? Que, na verdade, o mal é a ausência do bem. Sim. Quando não tem o bem ali, é porque o mal está imperando. Então, eu preciso conhecer Deus. E através de eu conhecer Deus, não tem nada melhor para se conhecer Deus, a não ser através da oração e da leitura da palavra. Se eu conheço Deus dentro das Escrituras, eu vou ter o discernimento de quando é o inimigo e de quando não é o inimigo. Verdade. E estando aí num momento como esse, tipo uma comunidade, Sim. né? Dentro de uma comunidade que você, né, lidar com tanta gente que é envolvida tanto na criminalidade, como também, porque hoje as pessoas acham que é a Bahia que é o foco, sabia? De outra religião. De uma religião afro, né? Mas o forte mesmo é o Rio. Entende? Então, se você vê assim, a atmosfera, as ações, se você não tiver uma vida, né, pastor? Sim. Ali ligada com o Senhor, uma vida mesmo né, de busca, tanto na leitura da palavra, como também na oração, entende? Você não vai conseguir ali no meio daquelas pessoas discernir o que se passa também com elas, como ele falou aqui. Você observa uma coisa, né? Ele falou bem aqui, com o tempo que ele teve lá, ele conheceu pessoas que foram ceifadas, como ele disse, existe um espírito, existe uma potestade, que essa potestade faz esse serviço de ceifar vidas. Para matar, Né? mesmo. Para matar, tirar. Eu tive amigos meus que morreram tem um amigo meu que morreu com uma semana que ele entrou. Nossa. Uma semana. Nós estávamos lado a lado e uma semana. Uma semana no crime perdeu a vida. Uma semana. Você entende o que eu estou dizendo? Foi envolvido em algo, como ele disse, uma falsa esperança de ter ali um sucesso e perdeu a vida dele. E você pode ver nisso aí, quer dizer, se você não tem entendimento que sobre ali existe um principado, uma potestade que luta contra aquelas vidas, né? Que luta contra aqueles jovens, contra aquelas mulheres, né? A gente vê isso, né, nitidamente, como as pessoas estão sendo ali deformada, sabe? Desmerecida, desfavorecida, né? Marginalizada. Que de fato, a única pessoa que eles são é de Jesus. Sim.
Pastor Jário, falando nisso, fala a importância da igreja dentro da dentro da comunidade. igreja e dos pais também. Peraí, que só um pouquinho. tem Essa é aquela hora que eu começo a aprender um pouco mais. E aí eu aprendo um pouco mais e ofereço para vocês aqui. A palha italiana, oferecimento Só aí. tem no Sweet ReteteCast. by Joe. Tá aqui, ó. Vem bem embaladinha. Pra Olha. você ver. Saboreia aí. Por que eu faço isso aqui? Você é de Catita? Brasília? É de Brasília. É o que eu faço aqui, Catita? Chega um momento que eu fico aprendendo aqui, ouvindo, né? As autoridades espirituais aqui na Terra falando. E essa hora eu já pego o meu docinho para adoçar a vida e aprender com Jesus. Agora tá aqui. Nem Salomão em toda a sua glória comeu um desses. Não, não tinha não. Naquela época não tinha palha italiana. E eu vou aqui. Ó. Mas como é importante, né, esse assunto aqui, e como eu estava dizendo, né? Qual é a importância, pastor? Eu Então, sei, da igreja no a lugar, igreja, os pais né? e as E igrejas. os pais, porque, por exemplo, como você falou, é uma potestade que está lutando ali. Né? Por isso que eu não tô encarando aqui, como a Cintia falou, a polícia, o bandido. Não, eu estou encarando como uma potestade, o espiritual. Não, por que eu falei isso? É porque às vezes quem tá assistindo a gente Vai criminalizar a polícia. vai fazer um corte desse vídeo, vai querer jogar pra polícia e peraí, não é bem assim. Não. Né? É uma guerra. Eu sei, mas era só nesse sentido, não era nem tirar Eu conheci um pastor, ele já partiu, é o pai da minha amiga, que é missionária ali no Peru, pastora Marta, minha amiga também, Marlúcia. O pai dela foi pra guerra, Segunda Guerra Mundial. Uhum. Aí eu fiz uma pergunta a ele. Se o senhor matou alguém na guerra, Eita. ele disse pra mim, eu não, mas a guerra matou. Ó. O que matou foi a guerra. Sim. Né? E a gente tem essa consciência. Mas conta aí, os pais. Então, ó. como é uma potestade, isso é espiritual, não se vence com armas carnais. Se vence com armas espirituais. As correntes são espirituais. É espirituais a corrente. Então, os pais, por exemplo, a minha mãe, ela foi uma mulher de oração, como eu falei para vocês. A minha mãe firmava propósito de oração. Ela começava a orar quando eu saía de casa e só parava com a oração quando Jesus me trazia de volta. Eita. Foram anos orando. E era anos orando de guerra. Quem conheceu ela e quem viveu ali sabe do que eu estou falando. Foi batalha de espiritual, de guerra. Então, os pais que me assistem agora, de repente o seu filho está no tráfico, está na criminalidade, ou está vivenciando uma vida, né, dessa que a gente está falando aqui, não desiste dele não. Clama por ele, invoque a ele, bata na porta. Eu tenho uma pregação que eu falo sobre aquela viúva, né, que passou por um momento difícil, onde os credores estavam na porta, e ela foi buscar a Deus, o profeta, na época da crise. E ela deixa a lição pra gente. O profeta representava Deus. Época de crise é época de clamor mesmo. É verdade. É época de busca, é época de invocar Deus, é época de estar perto de Deus. É época de crise, você não vai. O teu filho está nesse momento, não cruze o braço, não aceita essa situação, não. Clame a Deus, invoque a Deus, bata na porta, porque uma hora ela vai abrir. E a importância dos pais de estarem clamando pelos seus filhos é de suma importância. Tem que clamar, tem que orar. E a igreja tem que fazer o seu papel, a gente tem que pregar. Né? A gente não pode abrir mão. Como eu disse para vocês, Deus não enxerga a gente como a gente é. Sim. Né? Ele já enxerga a gente lá na frente. Agora, tem até uma ilustração que eu uso, né? Que aqui em Brasília deve ter, lá no Rio tem bastante. Quando vão fazer uma rua, reformar uma rua, fica um transtorno na rua, não fica? Fica. Te passa pela rua e tem sempre uma placa em shopping, na rua. A placa está escrita assim: desculpe o transtorno, estamos em obra para melhor servi-lo. Não é assim a placa? Aí, quando a gente passa por aquele local, tudo emburacado, tudo quebrado, a gente passa murmurando. Só que depois de meses, Cintia, a gente passa pelo mesmo lugar. E quando passa pelo local, não tem mais a placa, desculpe o transtorno, estamos em obra. Tem uma rua asfaltada, tem um piso colocado. Liso. E a gente passa pelo local e fala, a obra ficou boa. Né? Então, você que está aí, né, de repente dando trabalho, teu filho dando trabalho, desculpe o transtorno, é que ele está em obra. Boa! Mas a qualquer momento, né, Jesus vai passar aí. Glória! Aleluia, é isso aí. Vai Mesmo. fazer. Mas a importância da igreja hoje dentro das comunidades.
Porque Sim. a gente sabe, né, que assim, existe uma grande influência, mas também um número de igreja muito grande, graças a Deus, É muito igreja. né, dentro Dentro da igreja. Das comunidades. E os trabalhos estão sendo feitos, né? É muita igreja, e o trabalho, e é muita igreja e a seara é grande. É, Ele diz, roga ao pai da seara para mandar ser feito. mandar ceifeiro. Porque, na verdade, a obra é muito grande. Quando a gente passa por aqueles baile funk que às vezes começam 9 da noite, vai terminar 3 horas da tarde do outro dia. Né? Você vê aquelas meninas, e às vezes são as meninas, você olha, as meninas do morro, não, as meninas patricinhas de fora, Olha aí. né? Ricas, que moram em Zona Sul, em prédios, casas espetaculares, elas tudo sobem o morro para usar drogas, para participar daquele momento. Então, esse é o momento da igreja, né? Fazer o papel de igreja, de pregar, né? De estar insistindo ali no local, né? De viver uma vida perfeita para que a gente possa, o mais perfeito possível, a gente não somos perfeitos, né? Mas agir de maneira correta para que a gente possa alcançar essas pessoas. Porque a obra é grande, pastor Carlos. E qual a lição que a gente pode tirar? Quando você fala Patricinha, aí eu vou pedir a sua atenção também. Qual a lição que a gente pode tirar, sendo que as patricinhas, a gente tem um entendimento de que elas são bem de vidas, têm dinheiro, têm família, É aquilo que eu falei. mas quando sobe o morro em busca de droga, alguma coisa, porque quer preencher o vazio. É aquilo que eu falei, Cíntia, é o espiritual. O espiritual, ele não age só no morro. O espiritual não age só, a potestade espiritual maligna, ela não age só no meio do tráfico, só no meio Da comunidade. da comunidade. É o Estado. Ela está agora, né, dentro do Senado, dentro Sim. das ruas, dentro dos becos, dentro das vielas, né, dentro das mansões. Nesse momento agora, a influência maligna está lá. E a gente quebra essa influência maligna com o espiritual. A gente precisa, na verdade, buscar. E aí, voltando ao ponto das igrejas, né, fazer o trabalho, por exemplo, eu fui alcançado, aí agora eu vou falar da minha sogra. Agora chegou. Para quem não conhece, né, a Irmã Dandinha, Sim. né, conhecida como Irmã Dandinha, que tem um legado extraordinário. Maravilhoso. Ela foi a primeira mulher, né, na época, a apacentar uma igreja ali na comunidade. No complexo. Primeira mulher. E na época não tinha mulher. Eram pouquíssima. Tinha a Irmã Júlia, que fazia um trabalho assim também desse nível, mas bem reservado, né? Porque os pastores na época não aceitavam, né? E a irmã Lourdinha, né? Que fazia na A irmã rua. Lourdinha era uma missionária, né? Que ficava, né? Na Tinha rua, uma né? igreja vazia. Pastoreado. A minha sogra foi uma pastora, uma missionária, né? Que Com ação apacentou, com a unção pastoral, e apacentou a igreja, que abriu um trabalho. E ela ganhou vários traficantes para Jesus. Eita glória. Tem pessoas agora que estão nos Estados Unidos. Eita né? glória. Pregadores do evangelho. Ontem eu estive pregando na igreja do pastor Bruno Hassan. Quero mandar um abraço para ele também. Um grande abraço, né? pastor Já Bruno. nos assistindo. Um abraço, pastor Bruno, um dos maiores pregadores que tem nessa nação. E eu preguei lá no pastor Bruno ontem. E lá ele contou um pedacinho do testemunho dele. O Bruno, a gente foi contemporâneo ali, né? No mesmo período ali. Eu aceitei a Jesus antes, ele ainda ficou um pouquinho mais, depois se entregou para Jesus. E o Bruno, ele era um ex-dono de boca de fumo. Ele era macumbeiro, né? Envolvido com espiritismo, não gostava de crente. Para ele, crente era tudo safado, tudo sem vergonha. Ele tinha crente como ladrão, pastor como ladrão. E olha como Deus faz as coisas, né? Deus colocou um traficante, que era um dos donos também de boca de fumo, e convidou ele para ir fazer uma oração, para receber uma oração lá na minha sogra. Vocês estão vendo como Deus usa as pessoas? Que trabalha. Né? E esse traficante convidou ele. Eles estavam indo para uma guerra. Invadiu um outro morro e convidou ele. Rapaz, vamos comigo ali numa irmã que eu vou orar primeiro. Ele falou, eu sou do outro lado, não aceito oração e tal. Ele, não, só vamos lá. E ele foi com esse amigo nosso. Aí quando chegou lá, ele ficou no canto, né? Muito marrento. Ficou num canto. E esse amigo nosso entrou para receber a oração. E quando ele entrou, a minha sogra, ela enxergava. Vocês conheceram ela. Tinha uma visão extraordinária, um discernimento extraordinário. E ela apontou para ele que estava lá e falou assim, você aqui, vem aqui dentro aqui, que eu quero orar por você. Aí ele veio andando, né? Muita marra para cima dela. Aí ela solta a arma do lado de fora, arranca esse chapéu da cabeça, que aqui na minha casa aqui é diferente. Aí deixou as armas do lado de fora, entrou. Ela botou ele ajoelhado num chão de cimento,
que na época era chão de cimento. Né? Era a época das vacas magras e muito magra. Eram 2 cômodos, né? Ela já chegou a colocar 25 pessoas dentro de 2 cômodos. Meu Que ela aceitava, as pessoas aceitavam a Jesus e não tinham para onde ir. Não tinha pai, não tinha mãe, ninguém apoiava. E ela colocava dentro de casa. E detalhe, ela tinha 8 filhos. Eita. Eram 8, não é isso? 8 filhos. 8 filhos estão dentro da casa. Então ele entrou, pai, enjoelhou e Deus tomou a boca dela. Falou assim, ó, eu vou orar por você porque eu via vocês dois, você e ele, esse que te trouxe aqui. Vocês vão estar numa casa de 2 andares. E essa casa vai ser cercada pela polícia. Todo mundo que está na casa morre. Mas você não morre. Eita. Nem você e nem ele. Porque você vai ser um pregador do evangelho. Você vai ser pastor de igreja. Você vai ter centro de recuperação. E Deus começou a usar ela para ele. E acabou a oração. Ele foi embora, invadir o morro onde que eles iam. Passou mais ou menos uns 2 meses e nada da visão acontecer. E ele começou a debochar desse amigo, né? Falou, e aí, tô falando pra você que crente não presta, crente é tudo safado, sem vergonha. Cadê a profecia da irmã? Aí o rapaz falou pra ele, rapaz, eu vou sair de perto de você, porque se Deus te matar, ele não me pega. Aí ele falou que passou o tempo, quando foi mais ou menos 1 mês, 2 meses depois, eles foram fazer um assalto na região dos Lagos. Aí já tinha esquecido da revelação, da profecia. E prepararam tudo, alugaram uma casa de 2 andares. E ele nem lembrava mais da casa. E quando foi à noite, a polícia invadiu a casa. Houve uma troca de tiro muito grande. Todo mundo que estava na casa morreu. E o único que escapou foi ele e o rapaz que ela falou que escaparia. Olha aí. Aí, a partir daquela data, o pastor... Olha como é importante a igreja se posicionar. A partir daquela data, aquele, né, que não acreditava em Deus, passou a acreditar que Deus era real. Eita, Que glória. Deus fazia. A mulher dele já tinha se convertido, né? Então, ele, através daquele ato ali, né, mais pra frente, ele se entregou para Jesus. Você vê a importância da igreja. Sim. E a minha sogra era alguém que fazia um trabalho extraordinário. Ela era uma das mais loucas. Acho que passando ela só a irmã Ludinha. Eu era ia muito falar, porque ele doida. falou da irmã Ludinha, mas eu já tava aqui, já ia falar, e Dandinha, né? O melhor vinho vem no final, né? Mas olha, para endossar esse assunto, porque tem algumas pessoas que ainda têm um preconceito, sabia, com revelação, Sim, sim. né? Eu queria que o senhor desse uma palavra sobre isso aí para as Eu pessoas. sou testemunha vivo de que Deus mostra, que Deus revela. Quantas das vezes... Ó, eu conversando com você agora aqui, eu lembrei do... Acho que deu aí alguma coisa, né? Eu lembrei de uma das revelações. Nós tínhamos... Eu cheguei a ficar num outro morro próximo lá, na época que tínhamos invadido lá, e eu fiquei nesse morro. E quando foi numa madrugada, essa comunidade que nós estávamos, não tinha uma igreja dentro da comunidade. Na época era muito centro de macumba, era muito espiritismo que imperava ali. E quando nós chegamos, não tinha igreja, não tinha irmão pregando, não tinha nada. Numa madrugada, nós estávamos parados na madrugada e de repente sai um irmão de dentro da casa dele, um homem, cabelo todo bagunçado, e falou para mim assim, eu queria orar por vocês. E eu falei, claro, aí tiramos o chapéu da cabeça, botamos as armas no chão. Eles oraram pela gente e ele falou para mim assim, ó, eu vou orar por vocês, porque Deus disse para mim, para vocês não passarem no alto do morro. Porque eu via lá no alto do morro. Na época era aquela de D20, né? A polícia vinha com aquela D20. Vocês lembram desse carro? Sim. Era uma D20. Eu via 4 D20 dentro dos matos, escondidos, e quando vocês passavam, eles começavam a atirar em cima de vocês, vocês iriam revidar, e a arma de vocês falhavam. E todos vocês morriam. Deus mandou vocês darem a volta pela parte baixa do morro e não passar pelo alto do morro. Porque se vocês forem, vocês vão morrer. Aí quando o cara saiu dali, os amigos olharam para mim, e eu tava como responsável na época, eu falei, vamos por baixo. E nós iríamos exatamente passar pelo alto do morro para ir para um outro lado que fazia parte da outra parte nossa. E eles falaram, não posso ir por baixo, porque por baixo passava a viatura da polícia, era todo um perigo. E eu falei, ó, eu sou filho de crente. Eu conheço disso. Isso aí foi Deus que falou. E eles vieram murmurando atrás de mim. Eu falei, não, vai todo mundo por baixo. E eu vim guiando eles e fomos por baixo e chegamos do outro lado. Quando chegou lá e começou a murmuração, eles falando, botando a nossa vida em risco, um perigo, podia acontecer alguma coisa. Aí eu lembrei do que o irmão falou, a arma de vocês nenhum iria funcionar. Aí eu falei, testa a tua arma. Aí o cara pegou a arma dele, testou a arma dele e o Falhou. Falhou.
Aí testa a tua, e o outro foi testar e falhou. Testa a tua, falhou. Testa a tua, falhou. A única arma que estava funcionando era um fuzil que eu tava, que eu dei um tiro e saiu um, mas estava trepando. As outras munição, como na época eles guardavam muito debaixo de terra, enterravam, eles botaram num local úmido, então esfriou as munições. Quem entende? Esfriou, então não saía as balas. E eles olharam para mim com o olho arregalado e falaram: Deus do céu, cara, é bruxo aquele cara. Eu falei: não, ele é um profeta, eu sou filho de crente, foi Deus que livrou a gente. E quando deu mais ou menos 5 da manhã, nós sim tocamos no lugar onde nós íamos tocar, saímos daquele cenário onde nós estávamos, e quando foi no outro dia que a gente veio para a rua de novo, né, os moradores que já tinham se apegado com a gente, falaram: vocês conseguiram sobreviver? E a gente: sobreviver? Como assim? E o cara falou: tinha 4 D20 parada no alto do morro. Olha aí. E quando vocês viraram aqui a esquina, eles desceram pelos matos e eu de cima da laje olhando para vocês, falando: vai matar eles, já matar. De repente vocês sumiram. Nossa. Foi forte. Então ali eu sou prova viva de que Deus revela, que Deus mostra, né? Tá. E Deus mostrou aquilo porque, como eu falei para vocês, tinha uma mãe orando, tinha a irmã Dandinha orando, tinha alguém de joelho dobrando. Né? Por isso a importância. Então, pastor Carlos, Deus ainda fala. Existe muita coisa, né, que tem aparecido no nosso É meio, isso aí. dizendo: assim diz o Senhor, e Deus não está falando. Né? E para essas pessoas fica o nosso repúdio aqui, né? E vai ter Como mais. alguém pode usar o nome do Senhor dizendo Deus mandou sem Deus ter mandado, né? Como... E por isso que tem um preconceito, viu, Cíntia, Sim. Aquino, sobre o reteté. Sim, Porque existe sim uma meninice, sim, existe também a maturidade no uso desses dons, né? Que é o dom profético, e como também pessoas que têm visões. Nesse caso aí, né? Teve uma evidência de Deus, Deus trouxe. Detalhe, você viu o pastor Jairo? O pastor Jairo contou aqui que o cara viu detalhes, detalhou. Então, a gente. E outra coisa, mesmo ele estando errado, né, no pecado, né, em desobediência com Deus, fora da vontade de Deus, mas ele discerniu, aí é onde entra o discernimento. Uhum. Não foi o homem, não, tá? Nem foi aí, bruxo ali, Como não. que ele iria descobrir que nós iremos passar por aquele local? É, foi o né? próprio Deus aí, para O nos próprio poupar, né? Até porque, como o pastor Jairo falou aqui, Deus tem plano com a minha vida. Eu já quero falar aqui, quando Deus tem plano com alguém, mesmo que o diabo arme a cilada de morte, Deus fez a sepultura para que o plano dele seja, né, real na vida de alguém. Eu creio. E eu fico falando isso aqui, pastor, porque nós estamos vivendo um cenário, eu vou tocar nesse assunto polêmico, né? Uhum. Um cenário onde as pessoas estão usando até mesmo, né, como piada, Sim. né, as revelações. O dom de línguas, né, as pessoas fazendo chacota disso, Sim. até mesmo dos movimentos nos retetés, né, que a gente chama, né, o povo do manto, do reteté, que é da gira aqui, pentecostal, sim. sabe do que a gente está falando, né? E as pessoas se utilizam muitas vezes dessas imagens, dessas coisas. Da gíria, né? E usa nessas imagens para fazer chacota, para criticar. E alguns dizem: isso não é Deus, Deus não trabalha assim, Deus não age assim. É. E é importante eu fazer essa pergunta, porque, como o senhor ressaltou aqui, teve muita intervenção de Deus por meio desses dons. Sim. O uso desses dons em pessoas, né? E eu quero que o senhor ressalte isso aí, né? Porque tem muita mistificação em cima disso, como também existe aí um grande preconceito. Sim. E algumas pessoas que estão entrando em descrédito com isso. Sim. E na verdade é por esse motivo que eu falei para vocês, né? Por pessoas não quererem às vezes se aparecer, ou quererem, eu não sei o que eles querem, né? E de dizer que Deus está falando. E é muito sério quando Deus diz, né? Eu acho. Não é qualquer assim diz o Senhor que Deus está, não. No capítulo 18 de 1 Reis, fala que o Elias está desafiando os profetas de Baal. E quando deu mais ou menos ali meio-dia, né? Sim. Eles pulavam e profetizavam. Forte. Mas não tinha presença de Deus. Eles pulavam, manquejavam e profetizavam. Mas não tinha presença de Deus. Isso é forte. Aquilo dali é a prova que nem eles profetizavam. Grave bem essa frase. Eles profetizavam, mas Deus não estava. Não era a manifestação de Deus. Era o profeta profetizando, mas não era Deus falando. Forte. Né? Mas aquilo dali é uma prova de que nem todo pulo Deus está
Sim. né? Nem todo reteté que as pessoas entram, Deus está, e nem todo assim diz o Senhor é Deus que está falando. E vai Né? prevalecer. Agora eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo nesse momento, Deus fala. É. E Fala. como Deus fala. Ele fala o Como tempo Deus todo. age, como Deus... Eu estou falando no sentido espiritual, de visões, de revelação. Eu sou prova viva, né, de que Deus fala. De que eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma motoca velha, né? Eu arrumei logo um emprego assim que eu aceitei Jesus, entregando jornal. E na época tinha um irmão lá na igreja, o irmão, Diácono Wagner. Ele entregou para mim assim: olha, o diabo está armando contra você na madrugada. Deus mandou você fazer um propósito de oração, porque o inimigo vai tentar contra a sua vida pela madrugada. E ele entregou isso quando passou, mais ou menos 5 dias, 7 dias depois, eu encontrei com aquilo que ele tinha falado, né? Foco. E eram uns assaltantes, né, vindo na madrugada, e eu pensei que eram uns funkeiros. E quando eles apontaram para mim, eu tinha uma moto, e a minha moto era muito velha. Eu tinha um 83, que nem freio aquela praga tinha. E quando eles falaram, para, eu fui tentar frear, mas não dava, né? E eles atiraram em cima de mim, né? E Eita, eu joguei a moto por cima da calçada, e eles atiraram e nenhuma bala pegou em mim. olha. Só que o que aconteceu naquele dia, Deus revelou para mim há uma semana atrás, 5 dias atrás. Então, Deus fala ou não fala? Fala de Deus revela ou não revela? Revela. Né? Então vai aí um alerta para aqueles que são servos de Deus, para aqueles que são profetas. Só fala que Deus está falando quando Deus está falando. Aleluia. Se Deus não falar, não precisa. Eu não preciso falar para mostrar que eu sou profeta. E na verdade, quem nem fala, né? Verdade. É, Quem não fala. Quem não dá para se esconder. Você pode esconder uma luz debaixo? Não pode. Não pode. A luz foi feita para aparecer e quando acabou. Né? A gente tem exemplos também de pessoas que falam e pessoas descredibilizam. E isso que você está falando. É. Não acreditam mais nas coisas de Deus. Por quê? Porque falou que era menina. E nasceu menino. Olha aí. A gente tem assuntos assim lá. É uma menina, e quando nasceu, a mulher falou, não vou nem comprar nada. E comprou tudo rosinha, né? E quando nasceu um menino. Olha aí. Você tá entendendo? Essa pessoa, ela vai ver aquilo dali e vai pensar que Deus não fala, que Deus não age. Mas eu quero dizer para você, existe falso, mas existe profetas verdadeiros. E Deus ainda fala na terra. Glória a Deus. mas eu creio. acho que a gente também tem que buscar também muito a Deus, porque aí a gente alcança muito também o discernimento assim do espírito, não que é 100% sempre, mas dá para ver algumas pessoas que falam e também tem muito colega, parceiro, ora por ela aqui, ó, que ele é muito usado, não sei o que, a pessoa acaba tendo que usar lá, às vezes fala, e nós tivemos um convidado aqui que falou pra gente que tem muita gente, eu conheço, tem um amigo meu, Elias, ele fala, eu não vou pra igreja, porque eu já vi muita profecia, nunca nenhuma se cumpriu e tal, e ele não vai, o Elias, um amigo nosso, e ele não vai pra igreja porque não cumpriu. E eu fico pensando, gente, mas se não cumpriu, não era pra ser, porque não era de Na Deus. verdade, não foi E a Deus. pessoa, não era Deus, então assim, a pessoa tá com raiva da igreja e de Deus. Coloca a culpa em Deus, né? Coloca a culpa em Deus quando não é Deus. Pastor Jairo, nós somos gratos pela sua vida. Foi uma honra estar com vocês aqui, um presente muito grande, na verdade, inesperado, ninguém planejou, né? Mas Deus faz coisas. Mas as coisas de Deus, Deus né? Tava na seda. É retetés aqui. Até porque a partir de hoje o nosso Reteté Cash, ele é nacional, que foi nossa primeira entrevista, né, com alguém fora de Brasília. Então já é nacional. Eita, Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos receber internacional também. Em Eu nome de creio. Jesus. Eu já quero agradecer, viu, por ter aceitado o nosso convite, por ter sido essa inspiração para muita gente. Muito obrigado por compartilhar com a gente seu testemunho, suas experiências espirituais, né, no Reteté de Deus. Muito obrigado mesmo, Cíntia, Aquino, muito obrigado. Amém. Por você, né, me dar também esse espaço aqui. Que bênção, tem sido muito edificante. Eu costumo falar assim que nada sou eu ou alguém, é tudo Deus, né? Ele prepara tudo de uma forma linda e Verdade. E E a ele tem gente- os seus canais. ele tem os seus canais e a gente vai ver o resultado disso, porque é tudo para honra e glória do nome dele. né? Glória a Deus. Amém. Muito obrigado a vocês que estão aí. que nos Produção. acompanham. Olha, a produção e também os nossos queridos telespectadores, né? Que estarão nos assistindo. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, tá bom? Pode deixar lá a sua mensagem, como também você pode estar seguindo a gente também nas redes sociais,
o nosso reteté.cast no Instagram, para você ver lá todos os detalhes das gravações, making off e as belas frases dos nossos entrevistados. que vão edificar, claro, a sua vida. Glória. Muito obrigado. Até a próxima.